Olá, eu sou Gelsa Barreto. É uma grande felicidade contribuir um pouco com o podcast Espírita, uma realização do movimento espírita da cidade de Catu, do qual eu sou integrante. E antes de iniciarmos as reflexões, vamos nos colocar diante de Deus em oração e assim dizer: bondoso Pai, que sois a fonte da vida, protege-nos de todos os males, inspira-nos a compreender as lições que nos são destinadas, para que assim, com auxílio de nossos anjos tutelares, possamos vencer os desafios do viver, possamos superar as nossas vicissitudes, tenhamos serenadas as nossas dores íntimas, ao passo em que nos empenhemos por curar as dores de nossos irmãos de caminhada. Ser conosco hoje e sempre, inspira-nos no caminho do bem, que assim seja. Bem, a proposta que nos foi apresentada pela equipe do podcast é um tanto quanto desafiadora. Falar das funções educativas do apego. Haverá algo no apego a nos ensinar, a contribuir para a nossa evolução? É isso que vamos tentar descobrir. Pois bem, o primeiro ponto é pensarmos nos conceitos e na origem do apego. Apego, ele nasce de um movimento egóico e que tem por base o valor excessivo atribuído às coisas transitórias, ao dinheiro, aos postos de poder, às circunstâncias da vida, tudo aquilo a que nós oferimos um grande valor e aos quais nós temos profunda dependência, são símbolos de apego. E assim, muitas vezes nós nos algemamos às circunstâncias, que num período primitivo houve um valor para isso. Era o instinto de conservação. Precisávamos reter alimentos para assegurar a perpetuação, a sobrevivência e perpetuação da vida. Era necessário ter um sentimento de grupo, de família, de pertença, de maneira muito mais incisiva para assegurar o estreitamento dos vínculos. Então, outrora foi importante, sem dúvida nenhuma, mas hoje, consciência desperta ou em vias de despertar-se, devemos nos perguntar em que medida eu estou realmente buscando o que me é necessário para a evolução, em que medida eu estou acumulando fardos que me distanciam dos voos a escalas superiores na evolução espírita. E a educação? Educação nada mais é do que o despertar das virtudes. Por isso, nesse paralelo entre apego e as suas funções educativas, pensar quais virtudes podem emergir de um quadro de apego. O apego que é alertado pelo Cristo quando ele diz: olhai e guardai-vos de toda avareza, porque a vida de um homem não a consiste na abundância das coisas. Assertiva forte. Sim. Olhai e guardai-vos das avarezas. O apego é a avareza, é o desejo de ter, de possuir, de reter, de não partilhar. E ele alerta-nos que a vida não se restringe à abundância das coisas, coisas de natureza transitória
e efêmera. E as pessoas que ainda se mergulham nesse meandro, conforme nos diz Hamed em As Dores da Alma, são pessoas cuja matriz interior consiste de uma necessidade reprimida de não conseguir relacionar-se com outras pessoas, de não trocar experiências e afetividade, e a sua solidão, o seu sentimento de menos-valia o impulsiona à busca da compensação pelo acúmulo de bens. E por bens precisamos compreender não apenas os bens de natureza concreta, dinheiro, casa, carro, mas aquilo que é considerado como algo que lhe ofere bem-estar. As pessoas, os cargos, as comodidades da vida, tudo isso, numa leitura contemporânea, podemos entender como bens, ligados ou não ao dinheiro, à moeda. E aí, numa segunda perspectiva, pensar qual seria dessa educação no apego. E aí vamos aspirar desapego. Pois o apego, ele é um ponto que nos convoca a reflexão. E uma vez reflexionando o apego, emerge o desapego. Nesse sentido, a gente precisa compreender que as funções educativas do apego não residem no apego em si, mas no que nós fazemos dele, à medida que o percebemos em nós. E mais uma vez, lembrando de Cristo, conforme nos relata o evangelista Mateus, quando ele é buscado por um jovem que lhe diz: Mestre, manda que meu irmão reparta comigo a herança. Olha, estar diante de Cristo, Espírito puro, sabedoria maior, encarnada, e pedir para resolver uma querela. E aí Cristo diz: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor dentre vós? Cristo então diz: a minha missão aqui transcende essas coisas efêmeras. Se ocupe de algo que seja mais digno. E nesse sentido, precisamos pensar, sim, em 4 aspectos do apego que reside ali uma proposta educativa. O apego aos bens. Os bens no sentido de materialidade, de dinheiro, de fortuna. Nesse sentido, em páginas de Espiritismo Cristão, nos diz: conquanto tenhamos a ilusão de possuir a fortuna, na verdade somos por ela possuída. Em vez de dispormos dela como senhores, nos subordinamos a ela como escravos. Olha só que absurdo. E aí a gente precisa pensar um pouco. Aquilo que eu tenho é o que governa os meus dias. Eu acordo para trabalhar e ganhar dinheiro? Ou eu acordo para contribuir com a sociedade de alguma maneira com a minha profissionalidade e como consequência virão recursos financeiros? O carro que eu tenho, eu vivo em função dele e digo: não, ninguém pode entrar aqui porque senão vai sujar. Eu digo: é algo que Deus me emprestou para eu colocar a serviço de meus irmãos em caminhada. E aí vem o aspecto de educação. À medida que a gente pensa, à medida que a gente sente quão vinculados nós estamos àquilo que nós dispomos. E o segundo aspecto, o apego às pessoas. Tem uma importância aí. O apego muitas vezes é o que nos move a cuidar de um ente querido enfermo, porque nós não desejamos que ele parta para a vida maior ainda, porque a gente ainda quer um pouquinho mais de sua presença. E aí, quando a gente percebe que não possuímos pessoas, transmutamos
o apego ao cuidado. Eu cuido porque eu gosto de cuidar, porque eu me sinto bem fazendo algo por ela. E assim eu liberto a ela e liberto a mim também desse grilhão do apego. Terceira perspectiva, o apego às relações. Minha mãe, meu filho. Vamos nos desprender um pouco dos pronomes possessivos. Nós estamos filhos, nós estamos pais. E a proposta de exercer esses papéis sociais não é num caráter determinista, dizer que nós estamos, para assim conseguirmos tecer vínculos com mais serenidade e com mais responsabilidade também. E aí nós dilatamos o olhar e aquela senhorinha que necessita de um abraço fraterno é percebida por nós também como nossa mãezinha. Aquela criança órfã que bate a nossa porta pedindo alimento passa a ser vista como nosso filho também, e a gente dá um pouco mais do que o alimento, a gente dá atenção, a gente dá carinho e a gente orienta caminhos da promoção social para que ele saia daquela condição e resgate sua dignidade. E a quarta perspectiva ou função educativa do desapego. O apego aos propósitos, às minhas ideias. Ninguém pode mexer, é a minha opinião que tem que prevalecer. Calma. Se o nosso propósito ou ideia traz em si a beneficência, ela vai prevalecer junto àqueles que têm o bom senso. Então não posso mais dizer a minha ideia, mas a nossa ideia, pois inclusive não vem de mim, vem através de mim, pela inspiração de amigos espirituais que se encontram ao nosso lado. E nesse sentido, Bezerra de Menezes mostra todo esse desapego, todas essas funções quando ele, ao subir ao sicômoro para ver o Cristo, é convidado pelo Cristo a hospedar o bondoso Rabi em sua casa e jantar. E ele diz a Cristo: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se acaso fiz mal a algum de meus irmãos, darei-lhe quadriplicado o valor que lhe tirei. É o desapego ali. Bezerra de Menezes tinha percebido que não adiantava acumular os bens se ele não poderia distribuir junto aos outros. Não adiantava ele apegar-se às pessoas de seu círculo pessoal se a humanidade era a grande família. Não adiantava ele se apegar aos vínculos familiares se em verdade ele era um espírito transcendente, com experiências transatas que via já em todos irmãos e mãezinhas queridas. E não era necessário se apegar ao propósito de cobrar os impostos se o ideal do bem e do amor já havia lhe conquistado. E aí vem a grande pergunta, que é a educação essencialmente na perspectiva do apego. Qual é a medida do nosso apego, afinal de contas? Basta que façamos uma pergunta. Quais emoções emergem quando eu imagino a perda de um bem, a partida de uma pessoa querida, o rompimento de uma relação afetiva ou a mudança de um propósito? Se vem o serenamento de tarefa cumprida, experiência vivida, ótimo. Lição aprendida de desapego. Mas se ainda vem a tristeza, a raiva, a mágoa, ainda temos um longo caminho a percorrer. E finalizando, recordamos de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos é dito de maneira muito bela: Deus nos outorga todos os bens para administrá-los. Portanto, precisamos saber prescindir desses bens quando não o temos. Saber empregá-lo utilmente quando nos possuímos.
e saber sacrificá-lo quando necessário. Assim estaremos agindo de acordo com os desígnios de Deus. E com o peito transbordando da gratidão, no desapego de doação de amor, elevamos mais uma vez o pensamento e dizemos: bondoso Deus, te agradecemos pelo dom da vida. Dá-nos, ó Pai, a liberdade íntima para nos doarmos aos irmãos em humanidade. Dá-nos o desprendimento para que tudo e todos a quem o Senhor nos concedestes sejam partilhados com os irmãos em humanidade e que possamos, a cada instante que assim o fizermos, sentir a Tua luz pulsar em nosso peito e vibrar em nosso ser. Que assim seja. Muito obrigado.